A palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir para vocês hoje à noite, eu estava orando, né, sondando o Espírito, né, para saber o que ministrar. Sabe, e durante a semana a gente ouviu uma palavra poderosa do nosso apóstolo Guto, no Toda Terça. Você já ouviu falar sobre o Toda Terça? O que é o Toda Terça? Toda terça, às 8 horas da manhã, 7 horas lá em Campina Grande, 8 horas aqui, lá no Ministério Verbo da Vida, na sede do nosso ministério, eles fazem um culto de 1 hora, rapidinho, para você começar seu dia animado, amém, recebendo uma palavra poderosa. E o apóstolo Guto, que é o nosso presidente, o presidente do nosso ministério, ele compartilhou uma palavra poderosa, né, que mexeu comigo. Se você pode assistir, assista, amém? A gente compartilha o link lá no Telegram, também no nosso grupo no WhatsApp. Se você não faz parte do grupo no WhatsApp, amém? Me procura no final que a gente passa o link para você, amém? E esse link aqui você pode apontar o seu celular, é o grupo da nossa igreja, fica tranquilo, a gente não fica mandando bom dia, amém? Mensagem direto, a gente só serve para comunicar os avisos da igreja, amém? As artes, para você compartilhar, amém? A gente também tem um grupo no Telegram, e toda terça a gente manda o link para você assistir. Essa semana foi maravilhoso, o apóstolo Guto compartilhou uma palavra poderosa, vinda da parte de Deus, e ele falou sobre esse livro aqui, Uma Vida em Chamas. Alguém já leu esse livro aqui? Eu li esse livro e eu até fiz há uns 3 anos atrás uma série sobre esse livro aqui. Amém? E eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, sobre um dos capítulos desse livro, e mais especificamente sobre um assunto que o apóstolo Guto abordou na terça-feira. Amém? E o tema dessa noite é o segredo da grandeza. Fala comigo, o segredo da grandeza. Abre comigo lá em Mateus. Capítulo 23. Versículo 12. Vamos ler o 11. Acharam? Mas o maior dentre vós será o vosso. Quem a si mesmo se humilhar, que a si mesmo se exaltar será? E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Nós vamos falar, meu irmão, sobre o segredo da grandeza. Como ser grande no reino de Deus. Sabe, o mundo ele tem uma lógica de que para você ser grande, para você ser famoso, né? Para você alcançar o máximo na empresa, você tem que se promover. Você tem que se exaltar, você tem que falar suas qualidades, né? Existe uma frase no meio, né? Quem não é visto não é lembrado. Já ouviu essa frase? Ou seja, tem que participar, né? Tem que estar ali para ser visto. Porque se eu não for visto, eu não vou ser lembrado. Sabe, essa é a lógica muitas vezes do mundo corporativo, do mundo, do sistema do mundo. De querer se exaltar, de querer se mostrar, de querer levantar o seu eu, o seu ego. Amém? Mas no sistema de Deus, ou no reino de Deus, não funciona assim. Fala comigo, no reino de Deus, não funciona assim. No reino de Deus, meu irmão, aqueles que se exaltam são humilhados, mas aqueles que se humilham, são exaltados. Aleluia! Sabe qual é o segredo, meu irmão, da grandeza no reino de Deus? Se humilhar. Aleluia.
Jesus falou lá em Marcos capítulo 10, versículo 43 e 45. Quem quiser se tornar grande entre vós, será esse que vos sirva. Aleluia. Quer ser grande no reino de Deus, meu irmão? Sirva as pessoas. Amém? Jesus foi o maior exemplo de humildade que nós temos. E sabe o que Jesus fez com seus discípulos? Abra comigo lá em João, Evangelho de João. Capítulo 13. Versículo 5. Acharam? Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro todo exagerado, né? Mas olha que paradoxo, meu irmão. Olha que contrassenso. Jesus era o Senhor. Jesus deveria ser servido. Era para os seus pés estarem sendo lavados pelos discípulos. E naquela época, meu irmão, lavar os pés era um ato muito humilhante. Por quê? Porque os pés eram muito sujos. Eles não tinham tênis. Eles andavam com sandálias. Eles não tinham carro. Não tinha bicicleta. O carro da época, meu irmão, era jumento, burro, carroça. Não tinha asfalto, ruas de terra. Andavam a pé, longas distâncias, viagens. Agora imagine, meu irmão, você com sandália, andando 2 dias, caminhando, para chegar numa outra cidade, suando o pé, entrando terra. Você consegue imaginar? Sabe, às vezes não, né? Quase todo dia eu levo as crianças no parquinho, lá do meu condomínio. Sabe, e eles brincam, e principalmente quando a gente está numa época de seca, né, não está chovendo tanto, eles voltam com os pés imundos, pé preto, né, porque ficou brincando descalço lá, tal, poeira. Agora você consegue imaginar, e é difícil tirar, meu irmão, tem que pegar uma escova e esfregar o pé deles para sair o grude. Agora você consegue imaginar aqueles discípulos, a situação do pé deles? O normal era que o mestre, o Senhor, estivesse sentado e os discípulos estivessem à sua volta, servindo Ele, lavando os pés. Mas o que Jesus fez? Jesus vai contra o senso, contra a lógica do mundo. E Ele vai e lava os pés dos discípulos, mostrando que aquele que é maior no reino de Deus, não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Aleluia. Não é aquele que tem os pés lavados, mas aquele que lava os pés. Amém. E Jesus tenta lavar os pés de Pedro, e Pedro fala: Senhor, a mim você não vai lavar os pés. Jesus, olha como é forte que Jesus fala: se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Uau! Se você não aprender esse princípio de humildade que eu estou dando para você agora, você não pode fazer parte do meu reino. Amém. Meu irmão, se você não estiver disposto a lavar os pés, aleluia, você não vai estar disposto a fazer o que Deus tem para a sua vida. Amém.
Porque maior no reino de Deus, meu irmão, é aquele que serve. Aleluia. Nós precisamos aprender, meu irmão, sobre a cultura do serviço. Servir ao Senhor. Aleluia. Maior, meu irmão, é aquele que serve. Aquele que dá, ao invés de receber. Jesus, ele fala também lá em Mateus, no capítulo 20, a gente vê outra história parecida com essa. Mateus capítulo 20, versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, a mãe de João e Tiago, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes 2 meus filhos se assentem, um à tua direita, o outro à esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que estou para beber? Respondeu-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Fala comigo: não é assim entre nós. Quem quiser se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro, será vosso servo. Que seja o primeiro a servir. Amém? Aleluia. Quer ser primeiro, meu irmão? Seja o último. Quer ser servido? Sirva primeiro. Aleluia. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação, Filipenses 2, a partir do versículo 6. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou de si mesmo, tornando-se em semelhança de homem. Amém. Veio para a terra, meu irmão, como servo. Jesus, meu irmão, ele tirou as suas patentes. Ele tirou a sua capa de rei para vir para a terra como um servo, se humilhando a ponto de morrer numa cruz. Não só morreu, meu irmão, mas morreu a morte de cruz. E a morte de cruz era a morte mais humilhante que alguém poderia morrer naquela época. Amém. Fala comigo: humildade. Aleluia. O segredo, meu irmão, da grandeza no reino de Deus é a humildade. E o que é humildade? C.S. Lewis, ele fala que humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Sabe? Às vezes as pessoas acham, têm uma ideia errada a respeito de humildade, que humildade é você ficar se desprezando, você ficar diminuindo o seu valor. Ah, não posso, não quero, não vou. Ah, eu sou o verminho de Jacó. A bactéria é da poeira do pé de Adão. Ah, não tenho direito a nada. Ah, não vou conseguir. Isso não é humildade, meu irmão. Amém? Pobreza não é humildade. Alô, vocês estão aqui? Fala comigo: pobreza não é humildade. Humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Amém? Humildade é quando você não pega o seu ego e você eleva ele. O que é o ego? É o eu. Humildade
não é fraqueza, mas força sob controle. Amém? Você é, você tem e você pode. Amém, em Cristo Jesus. Humildade é você assumir tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você pode. Amém? Você viver de acordo com o que Jesus conquistou para você, não é soberba, é humildade. Porque você reconhece aquilo que Jesus fez por você. Amém? E aí você submete ao plano dele, você submete ao que Jesus fez. Isso é humildade, amém? Humildade não é fraqueza, mas é poder sob controle. Amém? Sabe, muitas pessoas fazem o rema, e glória a Deus pelo rema. Amém? Nós estamos com matrículas abertas, eu sempre que tiver oportunidade vou falar sobre o rema. Faça o rema, sua vida não será mais a mesma. Mas tem muitas pessoas que fazem o rema, irmão, e saem se achando. E vira o chato da família. Né? A pessoa falou, isso é incredulidade. Ei, meu irmão, calma. Tenha sabedoria, amém? Não empurre em goela abaixo aquilo que você está aprendendo no rema, ou aquilo que você aprendeu no rema, ou está aprendendo na igreja, amém? Aleluia, seja sábio, seja paciente, seja humilde. Muitas vezes nós somos soberbos da palavra da fé. Você está aqui? Fala comigo, não seja soberbo. Isso você está falando para você mesmo. Ser humilde não significa criticar ou depreciar nós mesmos, nem ter uma opinião negativa sobre nós, e sim não pensar nem além nem aquém do que nós somos. Amém? Significa não ter uma opinião exagerada sobre si. Sabe que tem gente, meu irmão, que tem uma opinião exagerada sobre ela. E você tem que ter cuidado com isso. Né? Imagina aqui um exemplo. Eu estou ministrando aqui, acaba o culto. Aí chega o irmão para mim e fala, pastor, que palavra maravilhosa. Meu Deus do céu. Céu na terra. Né? Daí eu vou ali no final, já chegou outro irmão. Meu Deus, que palavra, pastor. Dá um tapinha nas costas, glória a Deus. Aí chega na segunda-feira, eu recebo uma mensagem, pastor, que palavra poderosa. Meu Deus do céu. Meu irmão, se você não tiver cuidado, você pode deixar com que os elogios inflem seu ego. E você passa a se achar mais do que você é. Amém? Ah, não, agora eu sou um super pregador maravilhoso. Ei, não tem nada de errado em elogio, amém? Agora, cuidado com o elogio. Para você não se achar mais do que você é. Amém? Tenha uma opinião modesta de quem você é, sobre você. Você já viu aquelas pessoas que elas estão sempre contando vantagem do que ela fez, do que ela é, da casa dela, do trabalho dela, do carro dela, tudo é ela. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, último eu também. O que é isso, meu irmão? Egoísmo, ego, orgulho. Ei, meu irmão, orgulho é o oposto de humildade. Amém? Humildade é você ter uma opinião moderada de quem você é. Nem além, nem aquém daquilo que você é. Você está aqui? Sabe, meu irmão, existem pessoas que se acham tão boas, que elas acham, inclusive, que elas são melhores que os líderes dela. Ah, não, se eu fosse o pastor, pregaria muito melhor essa igreja. Pregaria muito melhor. Ah, não, se eu tivesse na liderança da música, não ia acontecer essas coisas aí, não. Se eu tivesse na liderança da transmissão, não ia acontecer os erros que acontecem na transmissão. Alô, vocês estão aqui? Tem gente, meu irmão, que se acha tão boa,
que ela quer se colocar no lugar da pessoa que Deus colocou. Aí, meu irmão, fica complicado, viu? Quando você começa a se achar tanto, tem gente, meu irmão, que tem dificuldade de submeter. Até compartilhei ontem um Reels de um pregador, que ele fala sobre isso. Tem gente, meu irmão, que se acha tanto, que se acha melhor que o líder, que prega melhor que o líder, que lidera melhor, que faz gestão melhor, que tem dificuldade de submeter. Talvez, meu irmão, o que esteja faltando para você seja a humildade. Amém? Vocês estão aqui? Porque a humildade, meu irmão, vai ter uma opinião modesta a respeito de si mesmo. Nem além, nem aqui. A humildade, meu irmão, nunca vai querer se colocar no lugar, na posição onde Deus colocou outra pessoa. Amém? Vocês estão aqui? Vocês me amam ainda, gente? Vocês estão aqui? Sabe, na Bíblia existe uma lei, um princípio. O que é uma lei? É um princípio. Assim como a lei da semeadura, se você plantar, você colhe. Sim ou não? É inevitável, a colheita, meu irmão, é inevitável. A semeadura é opcional, mas a colheita é inevitável. Existe uma lei também na Bíblia, ela é repetida várias vezes. É a lei da humilhação e da exaltação. Ou da exaltação e da humilhação. A gente já leu lá Marcos capítulo 10, 43, Mateus 23, 12, Tiago 4, 10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele, quem vai exaltar, gente? Quem vai exaltar você? É o Senhor. Não é você que se exalta, não é você que se coloca na posição, é Deus. Amém? Lucas 14, 7 e 11, pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Mateus 18, 4, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Provérbios 15, 33, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Não tente se exaltar, meu irmão. Deixa que Deus faça isso no tempo dele. Amém? Não tenta se promover. Não busca autopromoção. Deixa, meu irmão, que Deus te exalta. Deixa que Deus te coloque, porque se você se coloca, as pessoas podem tirar. Agora, se Deus coloca, só Deus pode tirar. Amém? 1 Pedro 5, 6 fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, fala comigo, a seu tempo, é no tempo de quem? De Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém? Aleluia. Nós seremos exaltados, meu irmão, por Deus, a seu tempo, se a gente se humilhar, se a gente se colocar na condição que agrada o coração de Deus, que é a humildade. Amém? E o oposto da humildade é o quê? Fala comigo, orgulho, arrogância, soberba. O que é orgulho? Se achar mais do que você é. A Bíblia diz lá em Tiago 4, 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por toda a Bíblia a gente vê ensinamentos sobre humildade, sobre soberba. Você pode citar aí, a gente já falou, mas você pode relembrar aí, um símbolo de humildade na Bíblia? Pode falar. Quem é o maior exemplo de humildade na Bíblia? Jesus. Amém? Agora, qual o maior exemplo de soberba na Bíblia? Quem? Satanás. Você quer ser parecido com Jesus ou com Satanás?
Fala comigo, com Jesus. A gente vê, meu irmão, alguns exemplos. Como exemplo também de Absalão. Abre comigo lá. Em 2 Samuel. Dois 15. Só para contextualizar vocês aqui, Absalão tinha uma irmã, né? Absalão era filho de Davi. Ele tinha uma irmã chamada Tamar. E um dos irmãos dela e de Absalão teve relações sexuais, né, com Tamar, violentou a Tamar. E Absalão, ele ficou extremamente irritado com isso. E Davi ficou irritado também, mas não fez nada com Aminon. Porque o correto ali, meu irmão, era uma punição severa. Mas Davi, como pai, não fez nada. Sabe, e aquilo gerou insatisfação no coração de Absalão. Gerou mágoa, ressentimento. Como assim meu pai não fez nada com aquele criminoso? Gerou ressentimento, gerou mágoa. Sabe, meu irmão, e a mágoa e o ressentimento é a porta de entrada para a soberba, para orgulho, para a rebelião. Vocês estão aqui? E o que fez? O que Absalão fez? Absalão, ele liderou uma revolta contra o pai dele. A Bíblia diz, no capítulo 14, versículo 25, não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Fala comigo. Belo. Era bonito. Quando cortava o cabelo, isso se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava. Seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Capítulo 15. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos, 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta. E todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade tu és? E ele respondia: de tal tribo, é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua casa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Presta atenção aqui. Davi governava Israel. E naquela época, o rei, ele fazia tudo. Ele era o legislativo, o judiciário, o executivo. Amém? Então, todas as demandas de legislação vinham para Davi resolver. Né, para o rei resolver. E o que acontecia aqui? Absalão, ele ficou na porta do palácio. E antes da pessoa levar o caso dele para Davi, ele abordava a pessoa. E ele começava elogiando. Olha, a tua casa é boa, olha a lábia. Cuidado, irmão. Olha, a tua casa é boa e reta. Porém não tem quem te ouça da parte do rei. Olha isso. Rapaz, a tua causa é boa e reta, né? A tua causa é boa e reta. Você tem direito, mas o rei não vai te ouvir. Ah não, você tem até direito, mas o pastor não vai ouvir você, porque o pastor não tem tempo. Alô, vocês estão aqui? Dizia mais Absalão: oh, quem me dera ser juiz nessa terra, porque viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Olha isso. Olha, mas se eu fosse o rei dessa terra, eu faria justiça, eu julgaria as coisas corretamente. Quem me dera ser o juiz, quem me dera eu fosse o pastor. Se eu fosse o pastor,
ia ser melhor. Vocês estão aqui? Fala comigo, cuidado. Quem dera o seu juiz nessa terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Meu Deus do céu. Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para o juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Roubava o coração das pessoas. Amém? Ah, não, mas... Meu irmão, você tem que ter muito cuidado com isso. Amém? Fala comigo, isso é vacina. Ah, pastor, o que está acontecendo na igreja? Nada. Amém? Mas é vacina, amém? Sempre a gente precisa estar falando sobre essas coisas, porque isso é vacina para nós. Fala comigo, palavras de salvação. Salvação para a sua vida. Amém? Sabe, irmão, alguém pode chegar com insatisfação para você, né, em relação a alguma coisa. E você, não, mas se eu fosse o pastor, seria diferente. Eu daria atenção à tua causa. A gente mudaria isso aqui, mudaria isso ali. Né? Aí o irmãozinho vai lá. E a gente, né, ontem teve um treinamento do VLC, dos líderes de VLC. Sabe, e existe uma unção sobre o líder de VLC, amém? O líder de VLC, ele faz o pastoreio juntamente com o pastor, amém? Eles estão tocando as vidas juntamente comigo. Vocês estão aqui? E os líderes de VLC, eles tem um alcance que eu não tenho. Porque numa igreja grande, meu irmão, quanto mais a igreja cresce, mais fica difícil para o pastor atender todas as demandas, amém? Eu não consigo ir para todos os casamentos, eu não consigo ir para todos os aniversários, eu não consigo visitar todas as pessoas, eu não consigo visitar, meu irmão, alguém que está doente. Eu não sou onisciente, amém? Se alguém da sua família ficou doente, o pastor não ligou para mim, como é que eu vou saber? Amém? Eu não sou onisciente. Eu não sei, eu sou falho. Fala comigo, pastor. É falha, eu posso passar no corredor e não ver você e não cumprimentar. Não é porque eu não te amo. Amém? Agora imagina um líder lá de VLC. Hipoteticamente, amém? Porque isso não acontece na nossa igreja, amém? Um líder de VLC lá. Vai. A mãe de alguém, um membro do VLC está lá, doente, aí ele vai lá no hospital fazer uma visita, né? Faz uma visita. Qual que é o correto? Vou lá em nome da igreja, né? Em nome do pastor. Você está aqui? Por quê, meu irmão? Porque o líder, ou o pastor que ele está representando a unção. Ele está representando a igreja, amém? Agora, olha como é fácil roubar o coração das pessoas. Aí a irmã, né, está lá, está com a mãe doente. Ela falou, que situação, né? O pastor nem veio aqui. O pastor nem fez uma visita. O pastor nem mandou uma mensagem para mim. O pastor nem me ligou. Aí vai o líder lá que vai fazer a visita. É mesmo, né? Poxa, esse pastor não tem tempo para ninguém. Como é que esse pastor... Você está entendendo? Alô? Sabe, irmão, o líder, ele tem que proteger a sua liderança. Amém? Sabe, irmão, eu estou aqui em nome do pastor. Aleluia. Eu estou aqui em nome da igreja. Ele não pôde vir, mas eu estou aqui. Você está aqui? Sabe, irmão, quando a gente tem esse comportamento de querer roubar o coração das pessoas, nós estamos agindo como Absalão. Vocês estão aqui? Não. Essa coisa aí, o pastor não tem tempo de resolver, né? Dá para mim aí.
Ei, meu irmão, cuidado com os ladrões de coração. Vocês estão aqui? Cuidado com os ladrões de corações. A gente vê muitas vezes isso acontecer. Às vezes a ovelhinha chegou na igreja lá toda contente, né? Saltitando, participando dos cultos, oh, aleluia, glória a Deus, sendo impactado pela palavra, um louvor maravilhoso. Aí vem a laranja podre. O do contra. Ah, não, mas ninguém vai mais tem isso, mas tem isso. Mas tu não viu isso aqui, mas isso aqui tem isso aqui. Aí a ovelhinha. Já começa a criticar o pastor, já começa, o louvor não é tão bom assim, a palavra, essa palavra. Foi contaminado. Roubaram o coração dessa pessoa. Vocês estão aqui, gente? Aí aquela pessoa que estava empolgada, era aquela pessoa lá, toda empolgada com a igreja, toda empolgada com a palavra. Daqui a pouco o ladrão roubou o coração dela. Quem que é o ladrão? A gente aprendeu semana passada. Satanás. Ele vem para matar, roubar e destruir. Você sabia que muitas pessoas estão sendo usadas pelo diabo? É crente, mas está sendo usado pelo diabo. Amém. E a ovelhinha que estava toda saltitando, toda feliz, daqui a pouco está triste, está desmotivada. Daqui a pouco, não saltita mais. Não vem mais na igreja. Daqui a pouco, sai da igreja. Vocês estão aqui, gente? Vocês me amam? Absalão, meu irmão, ele queria trazer a glória para ele. Ele queria trazer a glória de Davi para ele. A glória do reino para ele. Rebelião. Queria furtar os corações. Sabe qual foi o fim de Absalão? Morte. Amém? Rebelião, meu irmão, não dá bom. Não tem um bom resultado. E aí a gente pode falar também do exemplo de Satanás. A Bíblia diz que ele era querubim da guarda ungido. Perfeito ele era. Mas ele era tão bom que ele se achou demais. Que achou que ele poderia ser maior que Deus. Que ele poderia ocupar a posição que Deus não colocou ele para estar. Se encheu o seu coração de violência e pecaste. O irmão Rick Renner, ele conta um exemplo também nesse livro, de algo que aconteceu no ministério dele. Olha o que ele diz. Houve uma situação de orgulho em minha própria vida, há muitos anos, da qual não me orgulho. Mas creio que esse exemplo pode realmente ajudá-lo, se eu compartilhar. Quando eu e Denise nos casamos, servíamos uma boa igreja, debaixo da autoridade de um grande pastor. Ele era ungido, forte, sólido, muito conhecido e amado por seus profundos ensinamentos bíblicos. Na época, eu tinha apenas 22 anos. Deus me dera um favor incrível junto a este homem, permitindo-me entrar em seu círculo de confiança. O pastor me disse: Rick, você tem um dom especial sobre sua vida. Sei que você não tem experiência no ministério em tempo integral, de modo que eu vou incluí-lo em meu círculo íntimo e treiná-lo, porque quero ajudá-lo a se tornar o melhor que você pode ser. Fiquei tocado e honrado com a oferta incrível desse pastor e aceitei ansiosamente. Na nova posição, tornei-me como um querubim da guarda ungido, na vida e no ministério dele, sendo a sua sombra por onde quer que eu fosse. Em toda oportunidade que se apresentava, eu estava com ele. Eu dizia com sinceridade às pessoas o quanto eu o amava e respeitava, e falava sobre o grande homem de Deus que ele era. E como um espelho que reflete a glória de outrem, comecei a brilhar aos olhos dos outros, enquanto me aproximava cada vez mais do meu pastor.
Ao longo dos meus dias servindo aquele homem maravilhoso, me foi dado um ambiente no qual o meu dom de ensino poderia crescer e florescer. Na verdade, a turma da escola dominical para o qual eu estava ensinando cresceu para uma frequência regular de 70 pessoas, centenas de pessoas. Era absolutamente incrível ver o dom de Deus em mim começar a florescer quando tive a permissão para andar junto daquele homem precioso que me havia levado para junto dele. Mas a certa altura, o orgulho foi abrindo caminho para dentro do meu coração, como um verme. Como aconteceu tantas vezes com pessoas que recebem pela graça a oportunidade para brilhar. Como Absalão, Judas Iscariotes, eu havia esquecido que a razão pela qual eu estava sendo reconhecido e tinha começado a brilhar, era porque eu estava ao lado do meu pastor. Em vez de ser grato pela oportunidade fenomenal que me havia sido dada, comecei a pensar que a razão pela qual eu estava brilhando tanto era porque eu era incrível. A verdade é que a unção de Deus sobre a minha vida para ensinar sua palavra naquela idade tão jovem estava se manifestando. Mas o diabo se aproveitou daquele momento para me dizer: olhe para você, você está fazendo o que você está fazendo em comparação aos outros. Não demorou muito e comecei a dar ouvidos, comparando o que eu estava fazendo com o que os outros da equipe pastoral faziam. E quando percebi que eu recebia muito menos do que eles, passei a alimentar um ressentimento do tipo: eles estão ganhando 5 vezes mais do que eu, e estão tocando apenas uma fração das pessoas que eu estou tocando, sem dúvida eu mereço mais do que eu estou ganhando. À medida que esse padrão de pensamento progredia, minha gratidão inicial pela oportunidade de trabalhar com esse pastor foi se transformando em descontentamento e ressentimento. O diabo se aproveitou da situação e sussurrava constantemente palavras de negatividade aos meus ouvidos: estão abusando demais de você, você está recebendo muito pouco e não está sendo valorizado. A igreja continua falando sobre o crescimento incrível que ela está alcançando, mas ninguém mencionou o fato de que isso é por sua causa. Incessantemente eu ouvia o sibilar da serpente inocular o seu veneno na minha mente. Por fim, Satanás começou a acumular evidências nos meus pensamentos contra aquele pastor, que me levara tão gentilmente para junto dele, e me deram uma posição privilegiada. Eu não reconhecia a fonte desses pensamentos na época, mas o diabo estava me usando, e usando o meu próprio orgulho, e pelas minhas atitudes erradas, para inserir seu modo de pensar venenoso em minha mente. Seu pastor o trata como um escravo. Você carrega os livros dele, transporta as suas bagagens, corta a grama dele, limpa o carro dele, e para quê? Nenhum reconhecimento, nenhum salário, um salário de miséria. Esse homem está abusando de você. Cada vez mais que eu ouvia essas acusações mentirosas, em meu coração eu comecei a concordar com elas. Não demorou muito e eu havia perdido a gratidão pela posição que me havia sido dada e pelas bênçãos que estavam sendo derramadas em minha vida. Esse pastor que me amava e respeitava, pouco a pouco passou a ser o foco do meu ressentimento. Minha mente e minhas emoções estavam sendo inundadas por falsas acusações, a ponto de me fazer esquecer que a própria razão pelo qual eu estava tendo sucesso, a única pela qual minha parte do ministério estava crescendo exponencialmente, era porque meu pastor me dera aquela oportunidade. Foi ele quem correu o risco de me colocar debaixo das suas asas. Foi ele que gastou muitas horas comigo, discipulando-me pessoalmente, ensinando o que eu precisava saber para me destacar no ministério. Eu só estava brilhando aos olhos dos outros porque havia tido acesso ao círculo do meu pastor. E essa proximidade com ele atraiu uma enorme atenção para mim. Por causa do orgulho, eu cheguei a pensar: sou mais ungido que esse homem, eu mereço muito mais que isso. É hora de seguir em frente, é hora de começar minha própria igreja. Sinto-me constrangido em dizer isso agora, mas creio que preciso compartilhar essa história para demonstrar a natureza do orgulho e o seu caminho destrutivo.
Logo eu estava tão enganado pelo meu próprio brilho, que segui em frente, escrevi uma carta de 9 páginas, com espaçamento simples, para esse pastor, a fim de documentar tudo o que eu achava de errado com ele. E porque eu achava que ele deveria ser removido como pastor daquela igreja. Por causa do orgulho e do engano que haviam criado raiz dentro de mim, eu não conseguia ver o quanto aquela atitude era terrível. E realmente acreditava que meu comportamento era justificável. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Estou indo embora, anunciei com ousadia na carta. Estou levando todas as minhas pessoas comigo e vou começar outra igreja. Ali estava eu, um jovem de 24 anos, com muita pouca experiência no ministério, que receberam uma grande oportunidade do homem que eu estava acusando. E ainda por cima repreendendo. Esse homem servia como pastor há 40 anos, mas eu acreditei que cabia a mim ensinar algumas coisinhas a ele. Naquele momento de engano, eu não fazia ideia do que a arrogância estava me cegando, para a verdade com relação ao meu próprio orgulho. Levei adiante a declaração que havia feito na carta, saí da igreja, levei um punhado de pessoas comigo para começar a minha própria igreja. Entretanto, quando saí do convívio com o meu pastor, algo impressionante aconteceu. As luzes se apagaram e eu caí na obscuridade. A pequenina igreja que iniciei fracassou, nossas finanças mirraram e se reduziram a nada, e eu sofri um grave choque de realidade, quando percebi que meu orgulho havia me levado ao deserto. Enquanto isso, o pastor e sua congregação seguiam em frente, e estavam saindo muito bem. Eu tinha dito que ele precisava ser eliminado, mas o eliminado fui eu. Quando saí de perto dele, todo o brilho que um dia resplandeceu tão fortemente, esmoreceu, e me vi pastoreando um pequeno grupo de pessoas em um prédio deteriorado na periferia da cidade. Forte, né? Sabe, irmão, o grupo de louvor pode subir. O pastor Rick Renner, ele passou por essa experiência desagradável no seu próprio ministério, aonde ele foi vítima de Satanás, quando deixou o veneno dele inflar o seu próprio ego. Daqui a pouco ele passou a se achar mais do que seu pastor, ele passou a se achar mais do que ele deveria ser. E o que aconteceu? Abriu sua própria igreja, mas não deu certo. E depois ele conta que ele voltou para a igreja, ele pediu perdão para o pastor, por aquilo que ele tinha feito, mas o dano já tinha sido feito. Amém. Pessoas tinham saído, pessoas tinham se desviado. Vocês estão aqui? Sabe, irmão, o caminho do orgulho, o caminho da soberba, ele está escrito na Bíblia. Amém? Já existe uma clara advertência nas Escrituras sobre esse caminho. Não vá por esse caminho. Amém? Não siga o caminho do orgulho. Não siga o caminho da autopromoção. Não siga o caminho da soberba. Siga o caminho do serviço. Siga o caminho da humildade. Quando você se humilhar, Deus vai te exaltar. Quando você servir de todo o seu coração, aleluia, sem se preocupar com promoção, amém, Deus vai te exaltar. Fala comigo, Deus. Cuidado, meu irmão, com a armadilha do orgulho. Ofensa e frustração são uma mistura mortal. Se não forem tratadas, elas criarão uma atmosfera para o orgulho, o qual sempre gera contenda. Amém. Cuidado com a ofensa, meu irmão. Trata rápido a ofensa. Sabe, tem pessoas que começam com uma ofensa, algo que ofendeu elas, e aí o diabo usa essa porta, essa armadilha, para começar a falar mentiras na cabeça dela, sobre a igreja,
sobre o pastor, sobre a liderança. Cuidado. Amém. Ofensa e frustração criam uma mistura mortal para o orgulho. Amém. Daqui a pouco a pessoa está desanimada, está frustrada com a igreja, está frustrada com o pastor. Vocês estão aqui, gente? Cuidado com o orgulho. O reino de Deus, para a gente concluir, ele é um paradoxo. Para você subir, você precisa descer. Para ser exaltado, precisa se humilhar. Para ser grande, precisa servir. Escolha, meu irmão, diariamente a humildade no lugar do orgulho. Sabe, meu irmão, essa é uma escolha diária, porque todo dia você tem a oportunidade de ficar orgulhoso. Amém. O pastor João Roberto, ele tem uma frase que eu gosto. Ele diz que orgulho é igual fazer a barba. Todo dia a barba cresce. Quem é homem aí e tem barba? A barba que você fez ontem serve para hoje? Não. Se você fez ontem, hoje já cresceu. Amém. Então, meu irmão, a vacina que você tomou, pastor, mas o senhor já pregou sobre isso. Tem que pregar de novo. Amém? Porque a gente precisa ouvir as mesmas coisas, e isso ser como uma vacina para a gente, meu irmão. Amém? É como fazer a barba. Se você deixar, meu irmão, cresce. E ele cresce por si só. A barba cresce naturalmente. Você não faz força para a barba crescer, não, cresce naturalmente. O orgulho, meu irmão, se você não cuidar, se você não aparar ele, cresce. Você já parou para pensar que o diabo, ele não foi tentado por ninguém? Qual foi o pecado do diabo? Soberba, orgulho. Querer se achar mais do que ele era. Querer ocupar uma posição que ele não foi chamado para estar. Agora, quem tentou o diabo? Ninguém. O orgulho nasceu nele, cresceu nele. Como? Ele começou a olhar para a sua beleza, para a sua formosura. Ele era perfeito, querubim da guarda ungido. E aí ele passou a se achar. Amém. Sabe, meu irmão, orgulho não precisa nem do diabo para tentar. Ele cresce por si só. Amém. A melhor gilete que você pode ter, meu irmão, para orgulho, chama-se humildade. Amém. Toma uma dose diária de humildade. Aleluia. E você não vai permitir que o orgulho cresça, que a soberba cresça. Amém. Se humilha. Sirva. Que no tempo certo Deus vai te colocar aonde Ele quer que você esteja. Amém. Você foi abençoado nessa noite? Glória a Deus. Fecha teus olhos, eu gostaria de orar por você.